O poder sobrenatural de uma mente transformada. Autor: Bill Johnson. Introdução. O poder sobrenatural de uma mente transformada é a continuação do livro Quando o Céu Invade a Terra, de Bill Johnson. Esta obra explora as novas realidades que o autor aprendeu desde o primeiro livro, abordando áreas que ele não havia imaginado anteriormente. O livro é fundamentado na premissa de que a transformação da mente é essencial para experimentar o poder sobrenatural de Deus e viver uma vida de milagres. O autor apresenta uma perspectiva revolucionária sobre como os cristãos devem pensar e viver, desafiando o pensamento tradicional e convidando os leitores a abraçar uma mentalidade do reino que permite o acesso ao poder sobrenatural de Deus na vida cotidiana. Capítulo 1. Mude sua mente. Pontos fortes. Arrependimento como transformação de mentalidade. O capítulo enfatiza que o arrependimento vai além do perdão de pecados, sendo uma mudança radical na forma de pensar para alinhar-se à perspectiva de Deus. Não se trata apenas de ser perdoado, mas de ver e experimentar o reino de Deus. Vida cristã normal e o sobrenatural. Bill Johnson argumenta que a vida cristã normal deve ser caracterizada pela manifestação do poder de Deus, incluindo curas e milagres. Ele desafia a ideia de que o sobrenatural é apenas para alguns, especialmente ungidos, mas sim para todos os crentes que renovam suas mentes. O Evangelho com poder. O autor destaca a importância de pregar o Evangelho não apenas com palavras, mas com demonstração de poder, como Jesus e Paulo fizeram. A ausência de poder torna o Evangelho uma teoria sem realidade. Jesus como modelo. Johnson ressalta que Jesus realizou milagres como homem, dependendo do Pai, para nos dar um modelo a seguir. Isso implica que os crentes também podem operar no sobrenatural ao se esvaziarem e dependerem de Deus. Conflito com a lógica carnal. A mente renovada vive em constante conflito com a lógica do mundo, trazendo a realidade do céu para a terra e manifestando o domínio de Deus. Isso leva à destruição das obras do diabo e à expressão da vontade divina. Capítulo 2. Tornando-se o lugar da habitação de Deus. Pontos fortes. Céus abertos e habitação de Deus. O capítulo enfatiza que os crentes são a habitação de Deus na terra, vivendo sob céus abertos, o que significa que a esfera demoníaca foi rompida e há clareza entre o domínio de Deus e a terra. Isso permite que os recursos do céu fluam para a terra através dos crentes. A igreja como a casa de Deus. O autor explora o conceito bíblico da igreja como a casa de Deus, não um edifício físico, mas um corpo de crentes que manifestam a presença e o poder de Deus. A história de Jacó em Gênesis 28 é usada para ilustrar essa verdade, onde a escada para o céu representa a conexão entre o divino e o terreno. Identidade e autoridade. O livro destaca que, como a casa de Deus, os crentes têm a mesma autoridade que Jesus, com acesso irrestrito ao céu. Essa identidade empodera os crentes a viverem uma vida sobrenatural e a trazerem a realidade do reino para o mundo. Portas do inferno e a mente. Johnson redefine a compreensão das portas do inferno, afirmando que elas não prevalecerão contra a igreja porque a igreja está na ofensiva. Ele argumenta que as portas do inferno estão na mente das pessoas, e a renovação da mente é crucial para destruir as obras do diabo. Revolução na igreja. O capítulo expressa entusiasmo pela revolução que está acontecendo na igreja, onde os crentes estão despertando para seus privilégios e responsabilidades no reino, agindo com base nas revelações e manifestando a vontade de Deus na terra. Capítulo 3. Revelação e entendimento. Pontos fortes. A essencialidade da revelação. O capítulo enfatiza que a revelação profética é vital para a vida cristã, afirmando que sem ela, o povo perece, Oséias 4:6, e fica sem direção, Provérbios 29:18. A revelação não é um luxo, mas uma necessidade para o crescimento espiritual e para viver o propósito de Deus. Revelação versus conhecimento intelectual. Bill Johnson distingue a revelação do mero conhecimento intelectual. Ele argumenta que o homem natural não pode compreender as coisas do Espírito, e que a verdadeira revelação é discernida espiritualmente, vinda diretamente de Deus através do Espírito Santo. O Espírito Santo como fonte de revelação. O autor destaca o papel do Espírito Santo como o maior dispositivo de busca do universo, que sonda as profundezas de Deus e traz tesouros de revelação para aqueles que estão sintonizados e ouvindo.
A revelação é sempre fresca, superior ao pensamento humano e muitas vezes parece impossível de ser realizada pela própria força. Obediência como chave para a revelação. A obediência ao que já se sabe é apresentada como um sinal para Deus de que se deseja dar o próximo passo na revelação. Um coração terno e obediente atrai mais revelação, enquanto a desobediência pode limitar a capacidade de operar na fé. Revelação estabelece limites para a fé. A revelação amplia os limites da fé de uma pessoa. Se alguém crê que Deus não deseja curar a todos, essa crença limita sua fé. A revelação da vontade de Deus, como a cura para todos, expande a área na qual a fé pode operar. Busca por revelação. Embora a revelação seja um dom de Deus, o capítulo incentiva a fome e a busca por ela, através de um clamor profundo e desesperado a Deus. A oração casual resulta em revelações casuais, enquanto a busca intensa abre portas para coisas grandes e ocultas. Capítulo 4. O entendimento é uma experiência. Pontos fortes. Entendimento como experiência. O capítulo enfatiza que o verdadeiro entendimento, na perspectiva bíblica, não é apenas um raciocínio cognitivo ou intelectual, mas uma experiência prática. A revelação de Deus deve levar a um encontro e uma vivência pessoal, caso contrário, o processo de renovação da mente é paralisado. Colocando a revelação em prática, através de exemplos vívidos, como a cura de Peter na África do Sul e o incidente na sorveteria, o autor ilustra a importância de agir sobre a revelação recebida. A fé e o poder de Deus se manifestam quando a verdade é colocada em ação, e não apenas compreendida mentalmente. Perigo da revelação sem ação. Johnson adverte que a revelação sem a prática pode ser roubada pelo inimigo ou levar a uma forma de religião sem poder. Ele critica a tendência de muitos cristãos de apenas concordar com as verdades bíblicas sem experimentá-las, resultando em uma vida cristã estéril. Superando a incredulidade e o medo, o autor desafia a mentalidade que limita o poder de Deus e a manifestação de milagres, muitas vezes por medo de exagerar ou ser considerado fanático. Ele encoraja os crentes a abraçarem a plenitude do Evangelho, que inclui a demonstração do poder de Deus. Capítulo 5. Tornando-se um estudioso dos milagres. Pontos fortes. Milagres como escolas de aprendizado. O capítulo ressalta que os milagres não são apenas eventos espetaculares, mas oportunidades de aprendizado e transformação. Eles servem para treinar os crentes a verem de forma diferente, extraindo nutrientes espirituais de cada encontro com Deus. A dureza de coração e a falha em aprender. Através do exemplo dos discípulos com a multiplicação dos pães, o autor ilustra que é possível obedecer a Deus e até mesmo ser um instrumento de milagres, mas ainda assim ter um coração endurecido e não aprender as lições que Deus deseja ensinar. A falta de entendimento do papel pessoal no milagre impede o crescimento e a libertação. Os fermentos da mente. Herodes, fariseus e reino. Bill Johnson explora as influências que afetam a mente e a capacidade de operar em milagres. O fermento de Herodes representa o ateísmo prático e a autossuficiência humana, que exclui a intervenção divina. O fermento dos fariseus simboliza a religiosidade sem poder, que oferece explicações em vez de soluções e limita a ação de Deus. Em contraste, o fermento do reino é a influência que nos leva a viver pelo temor de Deus, não pelo temor do homem, e a confiar na provisão sobrenatural. Superando o medo e a tradição. O capítulo enfatiza a necessidade de superar o medo e as tradições que invalidam a palavra de Deus e impedem a manifestação do seu poder. O medo, muitas vezes disfarçado de sabedoria, pode nos afastar da experiência sobrenatural. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus de forma contínua e nova, não por ter ouvido falar. Milagres como tutores. Os milagres são apresentados como tutores que nos ensinam a ver na dimensão do invisível. Quando um milagre ocorre, ele deve se tornar um novo padrão para a vida, e não apenas uma experiência isolada. A falha em permitir que o testemunho do Senhor tenha pleno efeito na mente leva à dúvida e à murmuração, mesmo após ter presenciado o poder de Deus. Capítulo 6. Livre da culpa e perdoados. Pontos fortes. Perdão total e identidade em Cristo. O capítulo enfatiza que Jesus pagou o preço total pelos nossos pecados, e que os crentes devem viver na plena certeza do perdão, sem culpa ou vergonha. A identidade do crente é de santo e não de pecador,
e viver sob a condenação do passado impede a renovação da mente e a manifestação do poder de Deus. Superando a culpa e a vergonha, Bill Johnson desafia a ideia de que viver sob culpa e vergonha é uma forma de humildade. Ele argumenta que essa é uma forma sutil de orgulho e uma tática do inimigo para questionar a identidade do crente em Cristo. A verdadeira humildade está em receber o perdão gratuito de Deus. Jesus comprou o problema. Uma ideia central é que, ao nos comprar, Jesus também comprou nossos problemas e erros passados. Isso significa que, após o arrependimento, a justiça de Deus se volta contra o poder que nos influenciou ao pecado, e não contra nós. Isso liberta o crente para ser um agente de transformação. Morte para o pecado e nova criatura. O autor reitera a verdade bíblica de que, em Cristo, o crente está morto para o pecado e é uma nova criatura. Essa não é apenas uma teoria, mas uma realidade que deve ser vivida diariamente, considerando-se morto para a velha natureza e vivo para Deus. Negação do passado e foco no amor de Deus. Johnson encoraja a viver em negação do que o inimigo tenta imputar, carimbando o pedido negado sobre as acusações do passado. O foco deve ser no amor inseparável de Deus, que não é afetado pelo passado, mas que pode ser obscurecido pela nossa própria permissão de que o passado defina a nossa identidade presente. Eficácia contínua do sangue de Jesus. O sangue de Jesus é apresentado como continuamente eficaz para nos manter limpos, desde que se ande na luz em comunhão com Deus e com as pessoas. Viver nessa verdade leva a uma vida mais feliz, eficaz e sobrenatural, livre da bagagem do passado. Capítulo 7. Lembrando. Pontos fortes. A importância da lembrança e meditação. O capítulo enfatiza a necessidade de meditar na palavra de Deus e lembrar-se constantemente de suas promessas para manter a mentalidade do reino. A mente humana tende a se desviar para o pensamento natural, e a lembrança ativa da verdade é crucial para evitar que a fé se esvaia. Meditação bíblica versus meditação oriental. Bill Johnson esclarece que a meditação bíblica não é esvaziar a mente, mas sim enchê-la com a verdade de Deus. Ele compara a preocupação à meditação, mostrando que todos meditam, e a questão é sobre o que se está meditando. Ferramentas para a lembrança. O autor oferece ferramentas práticas para a lembrança, como escrever a visão, Abacuque 2:2, rever as promessas e testemunhos de Deus, e lembrar a Deus de suas promessas e de nossa obediência. Escrever e revisar profecias e milagres ajuda a consolidar a fé e a moldar a mente. O testemunho como profecia. Cada testemunho da obra de Deus na vida de alguém é uma profecia para aqueles que ouvem, indicando que Deus fará o mesmo por eles. A revisão e o compartilhamento de testemunhos aumentam a expectativa e a manifestação de milagres. O livro memorial de Deus. O capítulo aborda o conceito do livro memorial de Deus, Malaquias 3:16, onde nossas ofertas, obras e atos de fé são registrados. Ele destaca que Deus se gaba de nós nos céus, e que o registro celestial não contém nossos erros uma vez que o sangue de Jesus foi aplicado. Isso nos encoraja a viver na identidade de perdoados e a lembrar a Deus de nossa fidelidade passada. Renovação da mente através da lembrança. A renovação da mente é um processo contínuo que se torna possível ao lembrar, registrar, rever e lembrar a nós mesmos e a Deus o que Ele fez no passado. Isso solidifica a identidade em Cristo e alinha a mente com a mente de Cristo. Capítulo 8. Lidando com a incerteza. Pontos fortes. Confiança e louvor em meio à incerteza. O capítulo aborda a difícil, mas poderosa, lição de confiar e louvar a Deus durante períodos de incerteza, entre a promessa e o cumprimento. A história da missionária Tracy na África ilustra como a declaração da bondade e fidelidade de Deus em meio à tragédia pode gerar milagres. Louvor como porta e sacrifício. A incerteza é comparada à formação de uma pérola, onde a irritação e o conflito podem gerar algo belo. O louvor a Deus em meio ao conflito é um sacrifício que forma uma porta, Apocalipse 21:21, um lugar de entrada para a presença de Deus invadir a situação. Muitas pessoas não têm essa porta porque se recusam a louvar em meio ao paradoxo. Evitando acusar a Deus, o autor adverte contra a tendência de atribuir a Deus características antibíblicas durante a incerteza, como a crença de que ele causa doenças ou pobreza para ensinar lições. Ele enfatiza que Deus é bom o tempo todo, e que a doença e o mal são obras do diabo, não de Deus. A cura, salvação,
integridade e provisão já foram dadas por Jesus na cruz. Batalha espiritual e persistência. A incerteza é vista como um campo de batalha espiritual. A falha em ver milagres não significa que Deus não quer curar, mas que pode haver uma necessidade de mais batalha espiritual, oração e jejum, como Jesus ensinou. A persistência na fé é crucial para ver o impossível se tornar realidade. Superando a ofensa intelectual. O capítulo aborda a mente ofendida, onde as pessoas se recusam a crer em Deus ou em seu poder devido a perguntas não respondidas ou experiências dolorosas. A história de Jesus em Nazaré ilustra como a familiaridade e a lógica humana podem bloquear a manifestação do poder de Deus. A fé exige que se persiga a Deus mesmo sem todas as respostas. Ordenando emoções e mente. Davi é apresentado como um exemplo de como ordenar as emoções e a mente para se alinhar com a verdade sobre Deus, mesmo quando tentado a se ofender. A prática de abençoar a alma e lembrar os benefícios de Deus é uma ferramenta poderosa para manter a perspectiva do reino em tempos difíceis. Capítulo 9. Aprendendo com o seu corpo. Pontos fortes. O corpo como instrumento de discernimento espiritual. O capítulo desafia a visão de que o corpo físico é meramente uma tenda ou algo a ser ignorado, argumentando que ele é um instrumento projetado por Deus para reconhecer sua presença e discernir o que está acontecendo na dimensão do reino. Exemplos pessoais do autor ilustram como sinais físicos, como mudanças de temperatura, podem indicar realidades espirituais. Sentidos treinados para o discernimento. Baseado em Hebreus 5:14, o autor enfatiza a importância de treinar os 5 sentidos, tato, olfato, visão, audição e paladar, para discernir o bem e o mal. Ele sugere que Deus se comunica de várias maneiras, incluindo sensações físicas. Ignorar o corpo pode significar ignorar a voz de Deus. A unção palpável e sinais físicos. Bill Johnson descreve a unção palpável do Espírito Santo, que pode ser sentida fisicamente. Ele encoraja os crentes a sintonizarem suas habilidades de percepção para reconhecer quando Deus está se movendo e o que ele pretende fazer, mesmo que isso leve tempo para ser desenvolvido. Não ignorar os sinais físicos do reino. O capítulo adverte que negligenciar os sinais físicos do reino pode levar à perda de oportunidades de experimentar a intervenção divina. Assim como Jesus passava por perto e esperava ser convidado para entrar no barco, Deus muitas vezes se manifesta de maneiras que exigem nossa percepção e resposta. Integração de todas as partes do ser. A mensagem central é que todas as partes do ser humano, espírito, alma e corpo, devem ser utilizadas por Deus para que o crente seja eficaz em todas as situações. A vida cristã normal, que inclui a manifestação do sobrenatural, envolve a integração e o treinamento de todos os sentidos para a percepção espiritual. Capítulo 10. Sonhando com Deus. Pontos fortes. Parceria e cooperação com Deus. O capítulo redefine a vida cristã como uma parceria ativa com Deus, onde nossas ideias, desejos e sonhos têm uma influência monumental no plano divino. Contrariando a visão de um relacionamento robótico, o autor enfatiza que Deus se interessa pelos nossos desejos e nos convida a co-criar com Ele. O valor da vontade humana. Johnson argumenta que a vontade humana é uma das maiores criações de Deus e que orações para que Deus tire a nossa vontade são tolas. Deus não viola nossa vontade, mas a valoriza e deseja que ela seja alinhada com a sua, transformando-nos de servos em amigos e colaboradores. Exemplos bíblicos de cooperação. A cooperação é ilustrada por exemplos como Adão nomeando os animais, Gênesis 2:19, onde Deus permitiu a Adão atribuir caráter e natureza às criaturas, e Moisés intercedendo por Israel, Êxodo 32, mostrando que Deus pode mudar de ideia em resposta à oração de seus amigos. Deus é namorado dos nossos desejos. O autor destaca que Deus está enamorado dos nossos desejos, especialmente quando eles são purificados pela comunhão com Ele. O Salmo 37:4 é interpretado como Deus querendo ser impactado pelos nossos pensamentos e sonhos, e não apenas mudando nossos desejos para os seus. Criatividade abundante no reino. Sonhar com Deus libera reservatórios profundos de criatividade. O capítulo critica a religião que reprime a criatividade e o hábito de fazer as coisas da mesma maneira por medo. Ele encoraja os crentes a se expressarem criativamente e a permitirem que Deus use suas ideias para manifestar o reino na terra. Jesus como modelo de cooperação.
Jesus fazia apenas o que via o Pai fazer, João 5:19, o que Johnson interpreta não apenas como imitação, mas como Jesus permitindo que o que movia o Pai determinasse seu próprio rumo. Isso implica que, ao nos rendermos à agenda de Deus, ele se torna vulnerável aos nossos sonhos e desejos, resultando em um efeito de cooperação. Capítulo 11. Herdando o sobrenatural. Pontos fortes. Herança espiritual e impulsionamento de gerações. O capítulo destaca o conceito bíblico de herança espiritual, onde uma geração passa adiante o território sobrenatural e a autoridade que ocupou, permitindo que a próxima geração comece de um ponto mais avançado. Isso contraria a ideia de que cada um deve começar do zero e passar pelas mesmas dificuldades. Poder para gastar da herança. A herança espiritual não é apenas algo que se recebe, mas algo que se tem poder para gastar. É a consciência do que já se tem permissão para possuir em Cristo, liberando recursos e habilidades que antes eram desconhecidos. Isso é ilustrado pela analogia de ter milhões na conta bancária sem saber. A tragédia das eras e a perda de território. O autor lamenta a tragédia das eras, onde avivamentos vêm e vão, e as gerações subsequentes falham em herdar e expandir o território espiritual conquistado. Isso leva à perda do ímpeto e à reocupação do território pelo inimigo, resultando em um ciclo de recomeços em vez de progresso contínuo. Avivamento como normalidade. Johnson argumenta que o avivamento não é uma exceção, mas a normalidade da vida cristã. Sinais, maravilhas e milagres são tão normais para o Evangelho quanto respirar. A crença de que o avivamento é periódico e temporário reduz o padrão do cristianismo ao mínimo. Ocupar e expandir a herança. O capítulo enfatiza a responsabilidade de não apenas herdar, mas também de ocupar e expandir o território espiritual. A falha em fazer isso, seja por complacência, medo ou por se apegar a tradições, leva à perda do que foi ganho. A parábola dos talentos é usada para ilustrar a condenação daquele que não usa o que lhe foi dado. Exemplos de perda de território. Exemplos históricos, como a Universidade de Yale e o movimento metodista, são usados para ilustrar como instituições e movimentos que um dia foram centros de avivamento podem perder seu território espiritual quando as gerações subsequentes falham em manter e expandir o padrão estabelecido. Isso serve como um alerta para a necessidade de vigilância e avanço contínuo. Capítulo 12. O Divino Sim. Pontos fortes. Jesus como o Divino Sim de Deus. O capítulo centraliza-se na ideia de que Jesus é o Sim de Deus para todas as suas promessas, revelando a perfeita teologia e a imagem mais completa do Pai. Qualquer coisa que se pense sobre Deus que não se encontre em Jesus deve ser questionada. Nossa participação no Amém de Deus. Embora todas as promessas de Deus sejam um sim em Jesus, o autor enfatiza que a equação não está completa sem o nosso Amém. Nossa concordância e cooperação são cruciais para que as coisas se manifestem na Terra, destacando a parceria divina entre Deus e o crente. Deus nos deseja como colaboradores. Johnson argumenta que Deus não precisa de nossa ajuda, mas nos deseja como colaboradores, dando grande valor à nossa participação em seus planos. Ele nos sonhou na eternidade e nos vê como seu sonho realizado, convidando-nos a cooperar na execução de sua vontade na Terra. A Igreja como o corpo de Cristo. A metáfora de Jesus como a cabeça e a Igreja como o corpo é explorada, ressaltando que o corpo precisa cooperar com a cabeça para que a vontade de Jesus seja manifestada na Terra. A falta de controle e harmonia no corpo da Igreja pode impedir a manifestação do amor e poder de Cristo. O quadro maior, transformação de cidades e nações. O Evangelho não se limita à satisfação das necessidades individuais, mas visa a transformação de culturas e sociedades inteiras. A mente renovada de um indivíduo pode gerar um efeito dominó, transformando cidades e nações, culminando em uma reforma. O autor desafia a ideia de que Deus não pode libertar uma cidade ou nação, assim como liberta um indivíduo. Provar a vontade de Deus. O capítulo revisita Romanos 12:2, enfatizando que experimentar a vontade de Deus significa aprovar ou examinar algo como autêntico. Isso é feito estudando as obras de Jesus Cristo, o Mestre Artista, e comparando as manifestações do poder de Deus com suas pinceladas, seus caminhos e resultados. A mente renovada é capaz de discernir o autêntico do falso. Deus não é o problema. Uma verdade fundamental é que Deus nunca é o problema, sua provisão para a vitória completa está em pleno vigor.
O erro está em criar explicações para tragédias que não foram causadas por Deus. A soberania de Deus não é uma desculpa para a inação, mas um convite à parceria divina para realizar seus propósitos.